Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria mandar uma paz do Senhor para todos que estão nos assistindo nessa noite, no canal do YouTube, do Facebook, aonde nós estamos falando do amor de Deus, da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes, os irmãos presentes também. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado, pastor Camarão. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhes a rede. Amém? Glória a Deus. Interessante, irmãos, que Lucas, o Evangelho de Lucas, quando fala sobre relação à pesca maravilhosa, quando fala-se sobre a questão das maravilhas que Jesus ele fez nesse exato momento em Israel, que foi no local chamado Genezaré, aonde Jesus ele operou essa maravilha. E o interessante, irmãos, que o povo de Israel, o povo de Deus, estava acompanhando a Jesus na sua jornada, ouvindo a poderosa palavra de Deus, e eles sendo maravilhados, impactados daquilo que Jesus dizia. E quanto mais Jesus ele expressava do amor da palavra, a multidão ia acompanhando. Então, em meias crises, em meias tribulações, o povo estava sedento da palavra de Deus, porque sabia que daquela época a prioridade, o que poderia trazer o propósito e o objetivo para ser concretizado nas suas vidas, seria sendo auxiliado pela palavra que Jesus estava mencionando naquele momento. Então Jesus ele vai andando e a multidão vai o acompanhando, ao ponto dele chegar à situação de ficar dificultoso dele estar em meio à multidão, porque não havia mais espaço. Então Pedro estava sobre o mar, estava pescando pela madrugada adentro, e ele ali pescando, tentando, fazendo a sua forma profissional. Então Pedro estava ali juntamente com os outros, não era um discípulo ainda, que era Simão, antes de ser Pedro. Então ali ele estava tentando a madrugada inteira lançar na sua área profissional, da sua área da pesca. Então ali, passando o decorrer de toda a madrugada, ele não conseguiu apanhar nada. E geralmente os pescadores eles vão para os mares, vão para o fundo do mar para buscar os peixes. É pela madrugada, aonde a lua cheia, aonde os peixes ficam alvoroçados, aonde a possibilidade maior, a oportunidade maior deles pescarem, seria o propósito desse período que Pedro tinha vindo daquela madrugada. Então Pedro, juntamente com os seus amigos e companheiros de jornada, retornando-se à beira da praia, eles começaram a lavar ali a rede, e lavando-se ali preocupado com as suas despesas, com as suas responsabilidades, as dificuldades que haviam sobre aquele período, aquele momento. Então havia dois processos em Israel. Um lado, Pedro pescava juntamente com os seus companheiros,
e do outro lado a plantação, a agricultura, que era a cultura do povo de Israel, também não estava passando por uma boa fase, porque era uma época de verão, era uma época dificultosa naquela época, porque a dificuldade da água, porque primeiro a água aonde Israel e onde Pedro buscava os peixes para buscar, a água era doce. Então ali a dificuldade para ser transportado a água, para chegar e mencionado a agricultura, as plantações, teria uma outra dificuldade. Então nada era fácil para aquele povo. Então Jesus, ele vendo que a multidão que acompanhava, muitos não trabalhavam mais na área simplesmente da pesca, mas era da área da agricultura. Então sabia que naquele período a dificuldade maior, os grãos, não haveria possibilidade de grãos bons, tempos bons de plantar. Então a possibilidade, a criatividade deles era ouvir o que Jesus tinha para dizer para ele. Era uma forma deles entrar com a palavra dentro do seu coração, deixar com que armazenasse, para que eles viessem entender que o tempo certo de Deus, tudo estava previsto de se acontecer. Mas embora nós sabemos que às vezes a nossa ansiedade, ela nos atrapalha muito, e muitas das vezes a nossa ansiedade, ela nos faz com que nós tomamos decisões precipitadas, e observamos que esse povo já estava cativado pela palavra, então ele já estava atento àqueles mínimos detalhes do que Jesus estava pregando. Então ele observa e vê Pedro lavando a sua rede, e ele ali se interessa e pede para Pedro que viesse subir ao barco, e ele sobe e pede ao Pedro que se afaste um pouco da areia, e no momento que Pedro se afasta um pouco da areia, ele continua pregando, e o povo ali admirado, impactado com aquela palavra que ele estava recebendo. Eu acredito que havia pessoas com enfermidade que tinham sido curadas no momento da palavra, porque a palavra é ela quem liberta. Então Jesus, ele fazendo uma grande jornada sobre aquele período, e quando ele acaba de pregar, a primeira atitude que Jesus naquele momento, ele pede que Pedro ele vá mais adiante do mar, e ele fala para Pedro que era para ele mais para dentro um pouco do mar, e que lançasse a rede. Então Pedro ele olha para Jesus, e ele observa e fala: mas trabalhamos toda a madrugada. Pedro ele estava ensinando a quem criou o céu, criou terra, criou o mar e criou tudo. O homem quer ensinar a Deus aquilo que na realidade foi Deus quem criou. Nós queremos ensinar a Deus o que tem que ser feito, como tem que ser feito, da forma que tem que ser feito e como nós temos que receber. Só que Jesus ele dá um conselho para Pedro e diz para Pedro: Pedro, lança a rede. Então o primeiro fato de Pedro ter limpado a rede, a primeira função dele é de limpar a rede para tirar todas as sujeiras que havia sobre aquela rede naquele período. Enquanto Pedro limpava a rede, porque Jesus não poderia mandar Pedro pescar, lançar as redes com as redes sujas. Isso é uma questão de nosso entendimento, nosso QI, o nosso raciocínio, que antes de você pensar em lançar a rede, procura observar a rede que você vai lançar, se ela está totalmente limpa para ser lançada e pronta para ser trabalhada, para pescar aquilo que você adquire do seu coração. Então Pedro ali, ele limpa a rede, vai para o mar, e Jesus ali manda para que ele lance a rede. Pedro ele fala: trabalhamos a noite toda. Mas ele fala: mas espera aí, ele dá um ponto, mas ele diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Mas ele estava dizendo já de princípio: eu trabalhei a noite toda, viramos a noite no mar, na madrugada ali procurando, pescando, porque era uma forma, porque o tempo era cabível para nós fazermos esse ofício. O momento era esse, porque nós temos já de costumes de trabalhar dessa maneira. Então Pedro ele queria ensinar Jesus, porque o tempo era tempo de lua cheia, onde o mar estava totalmente cheio, a maré estava alta, os cardumes de peixe estavam alvoroçados. É um momento que pela madrugada os peixes todos eles se movimentam, porque a lua ela mexe com o sistema da terra, com o sistema do mar, e muitas das vezes nós não entendemos. Então observamos que Pedro ele vai pela cultura do seu próprio conhecimento, daquilo que os pescadores já tinham de costume de fazer. Então só que Jesus, quando manda Pedro ir lançar a rede, não é
simplesmente pela madrugada, porque Pedro já tinha trabalhado a noite toda, e no período da tarde, os peixes, eles esperam a água sair do período do esfriamento. Quando a água ela fica morna, ela fica num período que dá para ele subir a superfície das águas, ele vai procurar alimento, ele vai procurar recursos, no período da tarde, do cair do findar da tarde, e não era nesse período que Jesus estava mandando Pedro pescar. Jesus estava mandando Pedro lançar a rede, era num período que não existia de maneira e de forma nenhuma peixe naquele mar. A localização aonde a rede tinha sido lançada era no período da manhã, e no período da manhã eram as embarcações, as movimentações das águas. Os peixes maiores, na realidade, eles recuam, eles não ficam em beira-mar, porque as ondas movimentam para que venha atrapalhar a ele, para que venha conduzir e levar a eles a presas da areia do mar. Então os peixes maiores, eles recuam mais para a profundeza, e o ser humano, ele não tem acesso a essa questão. Então Jesus, ele está orientando a Pedro e dizendo para ele: lança a rede, independente que seja de madrugada, independente que seja de tarde, que é o período bom de pesca, também que você possa buscar, mas o período que eu quero que você lance a rede é o período que o homem nenhum consegue fazer aquilo que eu vou fazer na tua vida. Se você estivesse entendendo que Deus está começando a falar contigo, você teria aberto a sua boca, não teria fechado e dado um glória a Deus. O que Deus está preparando para você não é pela madrugada, o que Deus está preparando para você não é no período da tarde, onde você possa conquistar com o seu conhecimento, é no período da manhã, aonde você não entende, não está esperando aquilo que está sendo preparado do Senhor para a sua vida. Então Pedro lança a rede naquele momento, porque ele falou sobre a tua palavra, e ele está dizendo: Senhor, o poder da palavra está na sua boca, porque eu não lhe conheço, mas eu já escutei muito dizer das maravilhas que o Senhor tem feito sobre este lugar, sobre essa sociedade. Então eu acredito que o Senhor tem o poder da palavra para fazer o milagre. E Pedro lança a rede. E a Bíblia ela vai nos dizer que quando Pedro lança a rede, ele tem que pedir recursos, ajuda aos amigos, aos seus companheiros, porque a embarcação que se encontrava Pedro era pequena demais para o tamanho dos peixes e a quantidade. E a Bíblia ela vai nos dizer que foram 153 peixes grandes. Não eram peixes pequenos, eram peixes grandes, que Pedro, ele consegue pegar-se sobre a rede. Era uma quantia que daquela época era difícil dos pescadores conseguir para alcançar o seu objetivo. Pedro, ele foi muito mais além do que ele imaginava, e não era peixes pequenos, era peixes grandes. Se você estivesse entendendo que Deus está preparando você para a tua pesca maravilhosa, não são coisas pequenas, que são coisas naturais que você fala com o seu entendimento, mas são coisas grandes, muito mais além do que você possa imaginar. E o interessante que eu fui procurar pesquisar o que significava o número 153 da Bíblia. E a Bíblia nos diz que esse número, ele tem um objetivo. Jesus, ele selecionou 153 peixes grandes. Então, eu fui procurar entender o que significava esses, não os 153 peixes, mas os números 153. E a Bíblia nos diz que em hebraico, esse nome, ele significa Ani Elohim, que tem umas características para o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Da seguinte maneira: Ani significa abençoado ou cheio da graça. Elohim significa poderoso, ou seja, Deus, ele estava no controle de tudo, até na quantidade de pesca que estava prevista de que Pedro viesse pescar. O milagre já estava sendo projetado, programado, mas Jesus estava preparando Pedro para receber aquilo que ele nunca em sua vida e na sua história ele tinha recebido. Então entendemos que Pedro, ele começa a entender o propósito do Senhor. E os 153 peixes, ele traz esse significado em hebraico.
E o que me chama a atenção é que Jesus ele demonstra para Pedro, que ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo das nossas vidas. Pedro ele não tinha pescado nada, e Pedro pesca aquilo que na realidade já tinha sido determinado sobre a vida dele. A pesca significa abençoado. Pedro já estava dizendo, Jesus já estava dizendo, hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia do seu milagre. E Jesus ele estava dizendo, Pedro, porque eu sou a graça, eu sou o poderoso, é eu quem vou fazer. Você simplesmente está no ponto certo, no momento certo, na hora certa, para receber o meu milagre. Aleluia. Jesus ele estava dizendo no número 153, que ele é o poderoso, ele pode todas as coisas, independente de qualquer circunstância. Jesus, o cronômico ou a atitude de Jesus não é como a nossa. A tecnologia nossa não é como a tecnologia que Jesus, ele vê numa atmosfera totalmente diferente da nossa. O tempo nosso não é o tempo de Deus. A hora que nós marcamos, a hora que nós combinamos, não é a hora que Deus tem preparado para nossas vidas, no nosso tempo. Então entendemos ali naquele exato momento, que Jesus ele demonstra para Pedro, que ele é totalmente diferente do sistema da terra. Pedro ele tinha 2 horários que ele poderia haver a possibilidade de pesca. Pela madrugada pegaria os melhores peixes, em movimentações de cardumes, e pelo período da tarde pegaria os peixes menores, mas aqueles os mais famintos, mas não eram peixes de boa qualidade, porque até a superfície, onde na parte da tarde que os peixes subiam para se alimentar, eram peixes pequenos. Eu não sei se vocês já observaram, quando você vai no mar, vai na praia, no período do cair da tarde, entre 17 horas ou 16h50, 16h30, você ainda consegue olhar, você ainda vê alguns peixes sobre as águas nesse período. É o período que ele vem buscar alimento, mas só que são os peixes menores. Eles buscam o que tem que se buscar, se alimentam e volta para o seu destino, para o seu determinado lugar. Então Jesus ele estava orientando a Pedro que, independente da madrugada que passou a noite toda, perdeu a sua noite de sono, ou seja, preocupado com o dia que estava para amanhecer, porque as contas, as dívidas, os problemas tinham que ser resolvidos. Então Jesus ele estava dizendo para Pedro, se tivesse acreditado e confiasse, não teria necessidade de perder a sua noite de sono. Quantas noites de sono eu e você já perdemos preocupado com tudo que estava para acontecer ou que estava previsto de acontecer, e não queria nem que chegasse o outro dia, porque ainda estava pela madrugada. Pedro sofreu por antecipação, passou a madrugada, e Jesus ele olhou para Pedro, viu a necessidade, porque o propósito de Jesus maior não era de pregar para a multidão, não era as manifestações dos peixes. Jesus ele estava dizendo que ele estava no controle de tudo, mas a prioridade de Jesus sobre aquela pesca era Pedro, eram os seus amigos que estavam ali, Tiago, seu irmão, eram eles. O propósito de Jesus, o alvo era eles, não era os peixes, não era a multidão que ele estava pregando, mas era aqueles que ele iria ser um dos seus discípulos. Então Jesus ele sempre prepara no momento certo, na hora certa, para que nós possamos entender que às vezes o propósito de Deus ele vai muito mais além do que o seu propósito. O propósito de Deus vai muito mais além do que o seu entendimento. Às vezes você está pensando com coisas pequenas e Deus já está pensando em coisas maiores para a tua vida, e você está sofrendo por antecipação, perdendo a noite de sono de uma coisa que no estalar de dedo ele pode resolver. Jesus, a madrugada inteira, Jesus ele não sabia que Pedro estava em alto mar? Sabia, porque ele era o próprio Deus. Ele sabia. Por que Jesus ele não poderia? Ele estava
em Genezaré, ele poderia ir para qualquer campo, para qualquer fazenda, porque era área de agricultura. Ele estava pregando para pessoas que viviam de plantações. Ele estava orientando ao povo que o tempo de Deus, que as chuvas, os orvalhos e as sementes dependia do tempo do Senhor. Ele estava pregando para pessoas que cultivavam a terra. Mas o que faz Jesus ir à beira da praia para pegar o povo que trabalha na terra? Não. O propósito de Jesus era pegar para quê? Ela não era pregar, mas era para mostrar o poder e a grandeza de Deus sobre a vida dele, daqueles que ele já tinha escolhido. E nós somos um desses escolhidos do Senhor. Jesus, ele atravessou o lado, de um lado para o outro, saiu de Nazaré, chegou em Genésara, para chegar até a beira do mar, para chamar a Pedro: me leva mais para dentro do mar, para você ver o meu poder, ele como se aperfeiçoa na sua fraqueza, como Paulo mesmo diz. Porque o desânimo já tinha batido em Pedro, o desespero já tinha batido em Pedro, ele já perdeu a perspectiva, porque na sua área profissional ele faliu diretamente, a palavra certa seria essa, perdeu todas as expectativas, porque o tempo da lua cheia que Pedro estava esperando, era aquele período daquela madrugada, porque do outro dia já não era mais lua cheia, então o período da pesca pararia ali naquele exato momento. Então a oportunidade de Pedro mudar a sua história seria aquela, mas aí o que acontece? Ele não pesca nada, e acabou o tempo da lua cheia, acabou a madrugada, e Jesus ele fala para Pedro: vai lá, lança a rede. Jesus ele estava dizendo: eu sou o que sou, faça aquilo que eu somente ordeno, lança a rede. Jesus ele está falando conosco nessa noite: não perca a tua noite de sono em vão, não fica sofrendo por antecipação, não fica rasgando a tua alma, se deslacerando, achando que as coisas não vai dar certo, que está dando tudo errado, que você estava ali pensando que era para dar certo do seu jeito, não deu, porque o teu período todo daquilo que você investiu, do seu conhecimento, ele foi frustrante. Então você acha que foi tudo em vão que você investiu e que você plantou. Só que o tempo não é teu. Pedro ele investiu na sua embarcação, Pedro ele investiu nas suas redes, Pedro ele investiu nas suas ferramentas, ele investiu alto, e todo o seu investimento, o retorno era para quê? Para resolver os seus problemas, era o retorno da multiplicação. Mas Pedro ele é surpreendido, então ele perde aquela noite de sono, preocupado quando o dia clareia. Sabe qual era a nossa maior preocupação? É quando as coisas das nossas mãos saem do controle. É quando nós achamos que tudo que você fez estava certo, mas agora foi por um caminho errado, e você acha que do caminho errado que tomou, o rumo que tomou, está tudo perdido, não tem mais jeito, o dia raiou, ou seja, ao clarão do nascer do sol chegou, não tem mais esperança, é uma esperança perecível, perdida, não tem mais jeito, não tem mais saída e não tem mais solução. Aí Jesus pega todos os teus pós-contra e diz: volta para o mar e lança a rede. Jesus ele poderia falar para Pedro: Pedro, larga tudo, segue-me. Pedro ia seguir, sabe por quê? Porque Pedro ele não tinha outros recursos. Sabe quando você pega uma pessoa para evangelizar, como o pastor Carlos estava falando aqui? Quando nós pegamos uma pessoa no momento da aflição, ela aceita Jesus. Quando ela pega uma pessoa no estreito, ela levanta a mão, a batiza e faz tudo. Agora, quando você pega uma pessoa dessa maneira, na sua fragilidade, tudo que você fala de Jesus, ela aceita. Tudo. Só que Jesus ele não fala para Pedro que ele ia dar nada para ele. Jesus ele não prega para Pedro dizendo para Pedro: olha, vem para o meu caminho, me segue, faz a minha obra, porque não. Jesus ele não falou nada disso. Ele falou: olha,
pega a sua rede, pega o seu barco, vamos mais para dentro do mar e lança a rede. Ele está falando, com a mesma ferramenta que ainda continua nas tuas mãos, você pratica com ela, que depois da praticidade, quando vir a bonança, tu vai me servir. É isso que Jesus ele tem que fazer, é o que ele vai fazer na nossa vida, não é que ele tenha, que ele seja obrigado, é o que ele vai fazer na nossa vida. Ele vai mudar a tua história, mas de uma forma diferente. Ele não vai pregar na sua fragilidade e vai falar, vem para o meu caminho que eu mudo a tua história. Não, ele está dizendo, pega a tua ferramenta, não joga fora, volta para onde você começou, lança a tua rede e puxa ela. Ele está dizendo, é com as mesmas ferramentas que tu não conseguiu nada, é com ela que você vai conseguir tudo. Só que depois de você conseguir, a tua jornada tem que ser diferente. Larga tudo e me segue. Jesus, ele não deu meio termos para Pedro. Hoje nós temos estratégias para evangelizar. Jesus, ele não deu rodízio para ele. Ele não deu tempo de argumento. Ele mostrou o milagre e falou, a partir de hoje, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Jesus, ele não falou, quer me servir? Não, ele falou, olha, para com tudo, porque o que eu pude fazer eu já fiz, e daqui por diante eu vou continuar fazendo, vou continuar mantendo, mas porém, me segue. Ele não deu um meio termo, ele não falou se ele quer, ele falou, a partir de hoje tu serás pescador de homens. Jesus, ele não simplesmente colocou uma palavra de pontos ou vírgulas, não é ponto final não. Jesus, ele não colocou nem pontuação, ele simplesmente chamou a Pedro a responsabilidade, falou, olha, o que eu pude fazer para salvar e mudar a tua vida, eu mudei. Agora tu não vai exercer mais essa função, porque a partir de hoje, você vai ser pescador de homens, ou seja, tu vai trabalhar a partir de hoje para mim. E quem trabalha para Jesus, irmãos, vou te ser sincero, Jesus não deixa faltar nada. Jesus, ele suporta, Jesus, ele sustenta, Jesus, ele mantém, Jesus, ele dá suporte, ele dá gabarito, ele dá sabedoria. Jesus, ele estava dizendo, você tinha trabalho com rede, porque o pescador ele tem que acordar de madrugada, o pescador ele tem que ir para o alto mar, correr o risco, botar a sua vida em risco, porque dependendo da maré fica difícil, e tudo que ele pudesse fazer, investir, Jesus ele estava falando para ele, você só tem, para o investimento maior, eu já coloquei dentro da tua boca a minha palavra, Pedro, agora vai, me segue e faz a minha obra. Jesus, ele estava dizendo, você não precisa de rede, você não precisa de barco, e nem ter medo de morrer naufragado em meio mar. Ele está dizendo, vamos embora, me segue, a partir de hoje você será pescador de homens, não mais de peixe. Ele está dizendo, segue-me e faz somente a minha obra, porque o resto quem faz sou eu. Jesus, ele estava dizendo, ele deu um exemplo para Pedro, demonstrando para Pedro, que a vida inteira Pedro ele aprendeu a pescar, a função, era a profissão de Pedro, ali já vinha de geração e de família. Jesus ele estava mostrando para Pedro, de toda essa trajetória, teus pais trabalharam a vida inteira na pesca, o que eles têm? Pedro, todos os teus irmãos estão seguindo os mesmos ofícios, o que eles têm? Pedro, todos que trabalharam na agricultura, araram as terras, o que eles têm? Aí Jesus começa a contar, você como um grande profissional, seus pais como os grandes profissionais, na área da pesca, quantas vezes eles falharam? Na área da agricultura, todos que plantaram, tu acha, Pedro, que essa multidão estava vindo até a mim para ouvir a palavra? Não, Pedro, eles queriam um milagre sobre a terra, queria que caísse chuva ou orvalho pela madrugada para que viesse dar produtividade na sua área agricultura. Falharam, mas Pedro, tu que me segue, você vai ter propósitos e vai ter proezas e vai viver prodígios e maravilhas. Jesus ele estava dizendo, eu não falho, a natureza da terra, ela está no meu controle, o que eu faço é para que o homem se achegue a mim, e quando chega a mim, de maneira nenhuma, eu lanço fora e nem de mãos vazias. Jesus ele estava dizendo para Pedro,
você vai ser a pedra de esquina, você vai ser aquele que muitos não deram nada, e que do nada eu vou fazer você ser tudo e ser muito na igreja. Tanto é que a Bíblia nos diz que Pedro, ele foi um dos maiores pescadores de homens da Bíblia, um dos maiores evangelistas do Evangelho. Isso é para nós termos noção. Aí eu te faço uma pergunta, e me faço uma pergunta: o que faltou para Pedro nesse período que ele tomou essa decisão? Nada. Qual foi a noite de sono que Pedro perdeu antes da pesca, depois da pesca? Nenhuma. A única noite que Pedro perde é só quando Jesus ele foi pego para ser crucificado. Quando os romanos pegaram ele no Monte das Oliveiras, ali Pedro perde a sua noite de sono, a única, de preocupação, mas com o seu mestre, mas não mais com dinheiro e nem renda dessa terra, porque o nível e o grau de espiritualidade de Pedro estava indo muito mais além do que ele tinha lá atrás. Isso é para nós entendermos a intimidade que Jesus ele quer que nós tenhamos com ele. Ele quer que o nosso grau de espiritualidade esteja maior e mais elevado do que as coisas dessa terra. Jesus ele estava dizendo: Pedro, enquanto tu fica preso às coisas dessa terra, enquanto tu fica preso às coisas materiais dessa terra, enquanto você fica preso aos problemas dessa terra, tu nunca vai chegar no nível aonde eu quero. E quando você vai chegar, Pedro, você vai olhar para tudo aquilo que você já viveu e falou assim: poxa, se eu soubesse, eu já tinha vivido e passado por todo esse período há muito tempo. E é o que Jesus ele está dizendo conosco: estamos vivendo, sofrendo por antecipação. Vamos buscar a Jesus para chegar ao nível que ele quer, para que nós enxergamos da face da terra tudo de conforme e entender que o propósito está com ele. O objetivo está com ele. A pesca maravilhosa, ela representa para mim e para a sua vida, não é a quantidade de peixe, não é as maravilhas que você vai pescar, é o número 153, é o que você tem que guardar para você. Não são as buscas de bens materiais, mas são a contagem da numeração do que Jesus ele tem para fazer na sua vida, e o que ele quer fazer para você e para mim, são coisas que os olhos do homem não viram, e não chegou a boca de profeta para profetizar o que o Senhor está preparando para nós nessa noite. Então Jesus, o alvo para Jesus hoje em nossas vidas, vamos buscar um nível maior de grau de espiritualidade, para nós entendermos que nessa atmosfera que nós estamos vivendo, ela é pequena demais para aquilo que ele tem para fazer em nossas vidas. O nível que Jesus ele quer nos colocar é como o nível de Pedro. Pedro ele enxergou, perdeu a noite de sono, não conseguiu nada, resolver nada, não conseguiu concretizar nada. Jesus ele chamou ele para dentro do mar novamente. Sabe por quê? Se Pedro ele tivesse ficado lá em alto mar, ou se tivesse não lavado a rede, tivesse ido embora, largado tudo, ele não tinha adquirido a experiência que ele teria naquele exato momento. Tem ferramenta que está nas nossas mãos, nós teremos largar tudo, jogar tudo fora, sabe por quê? Nós não conseguimos alcançar o propósito e nem o objetivo. Jesus ele está nos dando esse exemplo. A ferramenta que está nas tuas mãos é para você continuar com ela, mesmo que ela esteja cega, mesmo que ela ainda não esteja amolada e pronto para ser exercida ou praticada, mas no tempo certo ela vai ser útil para você ver as manifestações da glória do Senhor sobre a tua vida. E depois da manifestação, aí você vai ter uma intimidade, uma experiência com Deus maior. Assim como a própria Bíblia nos diz, que o próprio Jó ele cita sobre isso. Jó ele diz o que? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te vê. Ele está dizendo: Senhor, se eu soubesse que passar por tudo que eu passei, suportar tudo que eu suportei no Senhor, e soubesse o que o Senhor tinha preparado já para a minha vida, o Senhor estava me preparando, eu teria suportado e já vivido isso há muito tempo. Jó ele tardou, entenda, Jó ele tardou o processo de Deus fazendo, sabe o quê? Apresentando sacrifício pelos pecados que os filhos faziam pela madrugada e noitada dentro. Deus estava dizendo: para, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero mover, eu quero mudar.
Mas Jó, com medo, ele mesmo diz que o maior medo dele, aquilo que ele temia, é o que tinha acontecido. O que te faz ter medo é o que pode acontecer na tua vida. Tira esse medo de dentro de você. Para de tardar aquilo que Deus ele quer fazer, libera, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Jó, ele ficou apresentando sacrifício ali, travando, retardando aquilo que Deus estava designado a fazer. E quando chegou o dia, Deus falou, basta, é a hora. Aí Jó, ele vai entender qual era o propósito de Deus. Não era fazer com que o diabo se vangloriasse de tudo aquilo que ele tinha. Deus foi mostrar para Jó, tu trabalhou a vida inteira, tu sofreu a vida inteira, quantas lágrimas de noite de sono você perdeu. E agora no estalar de dedo te dei em dobro tudo do que antes você possuía. Isso é para você entender e para mim entender. Trabalhar é muito bom, mas nós temos que confiar e colocar tudo nas mãos dele, o controle é dele. Ou você confia e larga e dá lá, e Senhor, então é contigo. Se der ruim, é contigo, mas eu creio que nas tuas mãos tudo vai dar certo. Jó não queria viver a perda, mas teve que viver para quê? Para viver um milagre, para viver um extraordinário, um sobrenatural de Deus. Ageu capítulo de número 2, verso de número 9, diz o que? A glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Para você viver a segunda agora, a primeira ela tem que passar, nós temos que viver. Temos que viver o processo para crescer no processo e prosperar fora dele. Então tudo que você possa adquirir como bens, seja espiritual ou material, de tudo isso você tem que botar em jogo aquilo que você mais tem que ter medo. Aquilo que você acha que pode perder é aquilo que você tem que falar, não, mas é por ali que eu vou ganhar. O teu testemunho, ele vai vir pelo teu processo. A tua vitória, ela vai vir pelo teu processo, pela tua luta. Não existe vencedor se não tiver luta. Não, Jesus, ele não chamou ninguém desocupado. Você já reparou isso? Cadê Amós, Obadias? Vai vendo aí os profetas Elias. Não chamou ninguém desocupado e nem covarde. Jesus, ele chamou os ocupados, só homens ocupados que não tinham medo da verdade, até mesmo poderia se acovardar no momento do susto, mas não iria fugir da responsabilidade, ia permanecer e levar até o final. O único que se acovardou, fugiu, mas se lascou mais à frente foi Jonas. Deus mandou ele para Nínive, quando ele olhou e falou, vou vazar, não estou aí para fazer isso. Não quero arrumar discórdia e nem dissensão. Entrou no navio, lascou tudo, jogaram ele para fora, peixe engole. Para onde que ele tem que voltar? O mesmo lugar da onde ele saiu. Não adianta você fugir do processo, tem que encarar ele, não tem jeito. Não adianta, você tem que encarar essa luta, você tem que encarar essa situação. Você tem que vencer ela. A guerra, ela não pode ser vencida pelo teu adversário. Você tem que demonstrar, não com ferramenta, mas com resistência. É resistência. Jesus, ele mostrou para Pedro. Pedro, ele desistiu. A madrugada passou, Pedro lavou a rede, volta para o mar. Jesus, ele está falando para mim, para você, volta para a guerra. Está querendo pular fora do barco por causa de quê? Está querendo fugir por causa de quê? Volta para a guerra, só tem um compromisso com aquele que está em frente de combate. O único que foi colocado em forma de covardia foi Urias. Entrou numa frente de uma guerra que não era dele, mas para ser prejudicado, mas Deus, ele viu até isso. Então Deus, ele sabe, ele entende o seu e o meu processo, que ele não quer que nós façamos é desistir do propósito, é desistir da guerra, é abandonar o campo de batalha. Está nele, vai, está nele, não quer, fica até o final. Não tenho mais força, mas eu tenho presença. Eu não tenho mais ferramentas, já acabou tudo, a espada não tem nem mais fio para ser cortado, mas eu tenho presença. O teu adversário, o meu adversário, ele precisa de olhar para você e falar, está de pé.
sem ferramenta, mas ele está ali. Com a espada cega, mas ele está ali. Sem escudo, mas ele está ali. Todos esperavam que Pedro desistisse da sua área profissional. Sabe por causa de quê? Pedro era o mais requisitado daquela época em Genésio. Ele era o mais indicado, era o pescador do momento. Veio de uma geração de pesca, de família. Ele veio de raiz. A família dele era braba na pescaria. Quem mandava na área era eles e a família deles. E de repente Pedro se frustra. O que os outros pescadores de fora ficaram? Dessa vez a casa caiu, não conseguiu nada. Jesus vai lá, pega Pedro, volta para o mar, pega tuas ferramentas, vai lá para a guerra de novo, vai para o meio do mar, independente de dia, ou hora, ou momento, tu não quer, mas eu quero, vai. É isso. Tem muita gente esperando a tua queda, esperando você desistir para aplaudir. Tem muita gente que está olhando e falando assim, não tem mais ferramenta, não é que desistiu da ferramenta, não é que perdeu a ferramenta, até tem, mas já lavou e quer aposentar. Pedro ali, a forma de Pedro lavar a rede, sabe qual era a intenção? Não é porque não deu certo, é porque ele estava já se aposentando da sua área profissional. Ele já estava abandonando o posto de pesca. Ele já estava desistindo daquilo que a vida inteira aprendeu com seus pais, querendo largar tudo. Jesus está falando, pega, tu lavou, mas não é para se aposentar e nem para abrir mão daquilo que você aprendeu a vida inteira. Volta para onde você saiu e lança a rede. Tem coisas na minha e na sua vida que você tem que estar de perto, está sem ferramenta, mas estou ali. Estou cansado, mas estou ali. Estou bombardeado, mas estou ali. Eu estou ferido, mas estou ali. Aleluia. Pedro, ele já sabia que tinha uma plateia para escarnecer de toda a sua família da pesca, mas ele já estava deixando aquilo entranhar dentro do seu ouvido. Qual era a intenção de Pedro? Parar. Quando Pedro lava a rede, não era porque ele ia guardar a rede para esperar a próxima, não. Ele ali já estava dando um fim na sua carreira. Jesus fala para ele, pega isso e volta para o mar. Jesus, ele está dizendo para mim e para você, pega o que você tem e volta para o meio do mar. Vai lançar a rede. Não pescou nada, é porque ainda não é tempo, mas volta para lá. Estou aposentado e eu não quero. Jesus, ele estava dizendo, Pedro, eu chamei você porque tu era um cara ocupado. Agora eu chego aqui, tu quer largar, lavar a rede e se aposentar? Não quero. Ou tu volta comigo, ou então tu segue a tua vida. Sozinho, sem Jesus. E aí? E a própria Bíblia diz que sem Jesus a gente não fazemos nada. Sem Ele, Jesus mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E aí? Jesus colocou Pedro entre a cruz e a espada. E aí, Pedro? Ou você pega as tuas ferramentas que você queria se aposentar e volta para o mar, vamos trabalhar, ou você se aposenta e segue a tua vida, sozinho, hein? Sozinho. Pedro pensou 2 vezes, é melhor pegar a ferramenta, pegar meu barquinho, vamos embora. E ó, ninguém quer seguir sem Jesus, ninguém quer caminhar sem Jesus, independente, quem seja, de qualquer religião, não adianta, sem Jesus não adianta, ninguém consegue nada. Não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Aleluia. Jesus, sem Ele, você, nem eu, nem ninguém, é nada, não faz nada, não resolve nada, não conclui nada, não tome decisões precipitadas como Pedro tomou naquele exato momento. Não consegui, trabalhei a noite toda, não consegui nada, aqui eu paro, fim de carreira, estou lavando a rede, pega isso, vamos embora. Volta para o mar. Jesus fala, pegou, entrou. Jesus, ele já entra dentro do barco sem a permissão de Pedro. Jesus, ele não está esperando que você fale assim, não, Jesus, hoje eu não quero que tu entre. Jesus, ele não está nem te fazendo pergunta, ele já entrou no teu barco e já está falando, ó, não chamei crente covarde, vamos embora, já estou dentro do barco, já estou na tua vida e agora se vira, vamos para o meio da guerra.
Jesus, ele não está esperando opinião sua, ele já está te chamando, vamos para a guerra, entra para dentro do mar, porque no barco eu já estou, ou seja, já estou no controle. Agora quem tem que agir e tomar a atitude somos nós. Ou você quer ficar como Pedro, a princípio, descansar as ferramentas e entrar, não para os aposentos, mas para os aposentados. Não aposentados que eu falo de trabalho, não. Eu estou falando é da responsabilidade com Jesus. Porque tem aposentado que ainda pega firme. Então, estou falando desse lado. Estou falando em questão de você abrir mão das tuas responsabilidades e falar, parei. Vou desistir. Aqui eu boto um ponto e não quero mais. Se você estiver pensando nessa questão, desista. Porque você só tem um caminho. Se você desistir dos seus problemas, das suas adversidades, Jesus, ele não está nem mais com você. Por quê? Já virou um desocupado. Jesus, ele gosta de quem é ocupado, aquele que tipo, adora um problema. Tu já reparou que Jesus, ele agora adora um crente barraqueiro? Já repararam isso? Pode reparar, sério. Jesus, ele gosta de uns crentes barraqueiros, sabe por causa de quê? Tem crente que é barraqueiro, tu vê que, tipo, não dá mole, veio do mundo assim, ó, gritando e continua gritando. Ele mete bronca e vai para frente. Ele não tem meio termo de palavra, porque, tipo, ele no mundo eu gritava, porque agora com Jesus não grita. E grita mais ainda. Jesus, ele fala, é esse que eu quero. Você pode ver, pega esses caras que são brabos aí fora, não tem medo de nada e vambora. Jesus pega esses camaradas. Sabe para quê? Como um exemplo, para nós olharmos para determinada pessoa e falar assim, gente, fulano está na venta, está na prova, não tem um creme nem para passar no cabelo, mas está dando glória a Deus. Rodopiou, o sovaco está com cheiro inalando, que nem o Espírito Santo está perto, mas está lá vibrando na presença do Senhor. Aí a gente está perfumado, está com medo que a maquiagem seja abarrotada, que o cheiro venha a inalar com um cheiro diferente, não posso suar porque o cabelo vai colar. Não está nem aí. Jesus, ele falou para Pedro, não estou nem aí, independente de qualquer situação. Vou te dar um exemplo. Aonde que Jesus, ele mandou Pedro tirar a espada da bainha e tipo, joga fora? Não, Jesus não mandou. Pedro andou o tempo todo ao lado de Jesus, mas com a espada na bainha. O tempo todo. Jesus, ele não vai te mandar você tirar nada. Isso aí é por sua conta. Mas uma coisa ele vai exigir de mim e de você é atitude, perseverança, perspectiva, pronto para a guerra, pronto para a luta e preparado para qualquer circunstância. Porque o barco que você estava por não conseguir nada, fica tranquilo. Porque a partir de agora, ele está no controle da minha e da sua vida. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.